Bom dia, Fernanda. Bom Estamos dia. iniciando o nosso diálogo formativo sobre o tema instâncias colegiadas, e de acordo com o seu documento de planejamento, né, e a sua gravação, você fez a sua implementação no dia 1º de outubro, no sexto ano D. De acordo com o documento aqui, você não precisava escolher um conteúdo RCO, isso aí era opcional, não tem problema, mas você elencou dois objetivos para a sua prática, que foi calcular a multiplicação entre um número natural e um número decimal. E também resolver situações problemas utilizando a adição e a subtração de números decimais, certo? Certo. Conforme os critérios que a gente, né, que estavam elencados aqui, e a partir dos links que você tinha aqui no documento, você tinha que observar, né, e pelo teu trabalho você escolheu a instância conselho de classe. E aí você só descreveu ali bem assim, encontrar estratégias para superar problemas com a indisciplina e a falta de conservação dos materiais, que foi o que você observou na ata do conselho, tá? Aqui estava dizendo assim no documento que esses combinados devem ser registrados em ata pela equipe pedagógica ou diretiva, né, e solicitar aos mesmos para o desenvolvimento do seu planejamento. Então, você precisava desses dados aqui, o que você verificou foi essa situação da falta de conservação, né, e superar a apatia dos estudantes em relação às aulas. Esse foi o que você identificou na ata do conselho, certo? Certo. A habilidade que você elencou foi resolver e elaborar problemas, né, da BNCC ali, com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com e sem uso de calculador. E ainda assim, você também elencou o descritor D25 e o descritor D26, que fala das operações, né, com números racionais, envolvendo tanto o número inteiro, né, o número natural, como os números racionais também. Como que você articulou, né, os combinados do conselho de classe com a habilidade selecionada? Então, você descreveu que, como foi relatado no conselho de classe, os estudantes do sexto ano tendem a não se engajar nas atividades escolares. A articulação com o conteúdo almejado se dará por meio do uso de problema baseado em um fato da realidade, que é a compra de carteiras para a escola. Por meio dessa tarefa, deverá ser feita uma discussão sobre a preservação dos bens e os custos, né, para repor materiais que foram destruídos por alunos. Então, assim, acho que é difícil uma escola que não tem, né, essa dificuldade, né? E realmente o conselho de classe ele não registra somente o resultado do aprendizado do aluno, mas todas as dificuldades, os relacionamentos, assim, a dificuldade que eles têm de interação, de atenção, e toda a parte comportamental também sempre fica registrado na ata do conselho. Aí você escolheu, né, a instância colegiada conselho de classe, mas também você contou com a ajuda de agentes educacional 2, né, através da secretaria, onde os alunos precisaram fazer uma pesquisa para completar, né, os dados que eles precisavam para poder resolver o problema que você colocou ali no quadro na hora que você foi fazer a sua prática, ficou bem evidente, né, o problema que você elencou ali. Depois, a descrição detalhada da parte prática. Então, você colocou que, de acordo com os dados obtidos na ata do conselho de classe, a turma do sexto ano do ensino fundamental tem como ponto de atenção a falta de interesse e a tendência a depredar os bens da escola, né? Por isso será proposta uma tarefa aberta, né? Ó,
aos estudantes que trabalhem com operações com números decimais no contexto monetário, porque eles precisavam, né, saber quanto precisaria de carteiras. Então, assim, eles tinham que complementar os dados, verificando quantas carteiras por sala ou toda a escola, e vai depender do direcionamento que você deu para que eles pudessem obter esses dados para fazer esses cálculos, né? O objetivo seu na tua prática foi calcular a multiplicação entre o número natural e o número decimal, contido ali no descritor D25. Resolver situações problemas utilizando a adição e a subtração de números decimais. Então, a tua descrição aqui, ó, ficou bem, assim, bem detalhada. Você descreveu os momentos, primeiro momento, segundo momento, que foi feito em cada item que você foi elencando aqui, ó. O problema que você colocou no quadro dizia assim, que a direção da escola precisa comprar mesas novas para as salas de aula. Cada conjunto de mesa custa R$ 390,50. Qual valor a direção irá gastar com a compra? Né? Então, assim, por ser uma turma, assim, por ser uma série de sexto ano, é um problema que, assim, ele já tem o raciocínio lógico para fazer isso e tudo mais, já conhece operações que permite resolver essa questão, né? Então, assim, ficou bem detalhado aqui a sistematização, né? E a discussão, você coloca que os estudantes apresentarão parte da sua estratégia para a turma, que foi o que você gravou ali, mas você destaca também que na aula seguinte será realizada a discussão sobre os resultados encontrados, principalmente em relação ao valor necessário para que se compre carteiras para toda a escola, mas eu acredito que também na tua fala, depois, na tua discussão com o Rinaldo, a seguinte, também deve ter acontecido, por exemplo, uma reflexão sobre, né, a depredação deles, a destruição que eles fazem, porque eles estão destruindo algo que é deles, né? Que a escola é pública e ela, né? E quem mantém a escola, na verdade, somos nós, né? Os contribuintes, as pessoas que, né? Então, assim, eu acredito que essa fala também seria bem pertinente em relação a isso. De acordo com a rubrica de critério aqui de análise do teu planejamento, quando a gente olha ali a rubrica no nível 3, por exemplo, ele coloca ali no final assim, ó, envolvimento com outras instâncias colegiadas. Você só utilizou o conselho de classe. Você precisaria ter envolvido uma outra instância, tá? Tanto no nível 3 quanto no nível 4. Estabelecimento de apoio de outros agentes cumpriu perfeitamente. Então, você cumpriu, ó, indicou uma habilidade a ser desenvolvida, você descreveu os combinados estabelecidos no conselho, você descreveu detalhadamente a sua prática pedagógica. Envolve outras instâncias colegiadas? Não. Foi o único ponto que você, assim, talvez porque pela pressa, talvez, pelo monte de atividades que você faz paralela a essa atividade aqui, talvez você não se atentou a isso, tá? Antes de falar para você e da gente estabelecer o nível de atuação sua, eu gostaria de fazer um questionamento para você. Você usaria novamente alguma instância colegiada para desenvolver uma outra prática pedagógica ou faria essa sua prática novamente com outra turma? Sim, faria, e eu acredito que pensando nesta questão de envolver outras instâncias, seria uma possibilidade desenvolver um projeto com o Grêmio Estudantil, tentando envolver mais os alunos nessa questão de reflexão sobre os bens que eles usam e até mesmo, se necessário, arrecadação de outros meios, né, para preservar a escola. Então, acredito que sim. Então, a hora que eu comecei a ler seu planejamento, que eu vi o tema, que como você assim colocou e quis trabalhar a compra de jogos de carteiras novos, né, em função da depredação que os alunos executam ali, que é uma judiação, eu pensei também que uma outra instância que você poderia ter utilizado também seria a PMF, né? Porque a PMF, por exemplo, quando a escola tem que comprar qualquer coisa para a escola,
É a PM que assina, né, as prestações de conta. É ela que Certo. referenda isso, né. Então, assim, se a gente assim, por isso que, assim, eu queria propor para você, no próximo tema, a hora que você estiver, fazendo, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, no privado, e a gente pode conversar alguma coisa sobre isso. Porque, às vezes, algum pontinho de nada que: "Ah, eu fiquei assim, sabe, eu queria te dar 4. Você merece 4 pelo seu desempenho e tudo". Mas como faltou, assim, esse critério, né, daqui, que é um documento, que a gente se baseia nisso para fazer análise, então, por conta disso, assim, a tua prática eu considero no nível 4, mas o seu planejamento, como faltou, envolver mais uma instância, eu tenho que atribuir nível 3 com dorzinha no coração, mas sim, tá? Certo. E eu queria que você ficasse no nível 4 nos dois, e você merece ficar no nível 4 nos dois, tá? Assim, o teu trabalho, assim, pelo envolvimento da turma, você viu umas turmas de sexto ano, você conseguiu envolver na observação da tua prática ali, a gente percebe que eles ficam engajados na tua aula ali e tal, dá uma certa, né, um trabalhinho, mas isso é natural, como toda turma, né? Sexto ano, é. Sextos anos é assim, eles são bem tumultuadozinhos assim, e a gente tem, às vezes uma certa, principalmente com matemática, né? Que eles precisam, mas assim, a gente não teve assim muito contato. E você também, assim, quando eu recebi você como minha aluna, eu recebi através do coordenador do núcleo de Londrina, acho que é Fernando o nome dele, né? Isso, Fernando. Então, ele que entrou em contato comigo, mandou uma mensagem e pediu para eu inserir você no Cluster, eu inseri. Quando eu fui para o RCO, você não estava no RCO. Aí eu informei a tutora, tal, e agora, essa semana, agora no decorrer da semana, né, da semana passada, né, que você foi inserida no RCO, tá? Mas eu acredito que você teve, assim, você teve presença na minha aula, porque embora você não estivesse inserida, toda reunião que você participou no relatório aparece teu nome, tá? Então, eu acredito que não vai ter problema nenhum, assim, com presença, com nada. Uma outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, assim, o outro tema que foi a avaliação externa, ele tem que ter feito o relatório no livro de memórias, né? Quando eu postei o livro de memórias no começo, eu postei da maneira como eu entendi que deveria postar, mas depois eu percebi que não ficou assim, que tinha que ficar específico uma cópia para cada um, e cada um tem o seu documento, porque ele vai ser realimentado durante cada encontro, tá? E daí, no teu registro de memórias, ainda não tem, tem a capa, que você pode colocar uma foto sua ou não, mas hoje, durante o encontro, às 10 horas agora, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Daí eu repostei, né? Mas eu acredito que na turma de vocês ninguém ainda tinha preenchido nada, porque a turma de vocês começou a participar agora no final, né? Porque assim, a turma ainda não estava certinha, não tinha cluster, não tinha nada. Depois que foi arrumando, tá? Mas isso aí não vai ter problema, não, porque aquilo que vocês fizeram com outros formadores fica registrado e depois a gente tem como, né, alinhar tudo isso e deixar tudo em ordem para vocês, tá? Mas voltando no Em nosso. relação. Ah, tá. Não, só ia falar que daí em relação ao registro de memória, daquela vez que você tinha postado uns encontros atrás, eu acho que as pessoas da minha turma tinham feito uma cópia, né, ainda, Sim, só é, do privado, então tem que passar para se lá. você fez uma cópia, é só passar agora para o documento É, que está no Classroom, tá? certo. Aí, em relação ao primeiro planejamento, na verdade, eu acabei não subir o vídeo, né? Então, Uhum. daí eu queria saber se eu posso, mesmo que atrasado, subir e te enviar para fazer em relação ao primeiro planejamento de avaliações externas. Porque quando eu vou lá na avaliação externa, o seu planejamento ele está em branco, ele não foi assim. Se você fez uma cópia, Uhum. agora você pode, né, Posso por lá. pode colocar lá, pode inserir, que daí eu insiro na planilha, eu insiro, por exemplo, na playlist, deixo tudo arrumadinho, tá bom? Perfeito. Então, voltando à nossa questão, que é o diálogo formativo, a respeito do seu tema, a respeito do planejamento, né? Na análise que eu fiz, então, eu considero você
na realização do planejamento no nível 3, por conta de não ter elencado 2 instâncias, só por isso, é um motivo irrelevante, mas na tua prática eu considero no nível 4, tá? Então, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, e qualquer dúvida que você tiver daqui para frente, não se acanhe de procurar uma atenção, alguma ajuda, ou uma dúvida que você tiver. Qualquer dúvida que você precisar, em qualquer momento, principalmente à noite, eu estou sempre em casa, tá? Eu só trabalho durante o dia, então qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar, que eu faço questão que você consiga fazer o teu trabalho sempre no nível 4. Perfeito. Tá bom? Certo. Muito obrigada e até daqui a pouquinho, tá bom? Eu agradeço. Tchau, Eu tchau. também agradeço. Tchau.